ver se não dá aqui, será? Verificando Ali, ó, conexão. Tá ouvindo? Boa noite. Sim, estamos. Vamos chamar a Thaís. Ó, apareceu a solicitação dela. Ai, tomara que dê certo, gente. Thaís. Já enviamos o convite. Tá ali aguardando a Thaís. Acho que pode ser um pouquinho a conexão dela. A gente está aguardando. Sim, a gente recebeu. Vamos lá de novo. Enviando solicitação. Oi, gente. Acho que agora vai foi. Dar certo, vai dar certo. Em nome de Jesus. Foi? Agora, Foi? tá indo? Aqui Antes sim. de continuar, só falar, né, que eu tinha, não sei se eu falei, se deu para vocês ouvirem, mas desde o Maio Laranja do ano passado, as minhas lives têm sido barradas, têm caído, assim, meu celular, ele nunca parou, assim, nunca teve nenhum problema, mas sempre que eu invento de fazer live, e principalmente porque é sobre esses assuntos, cai. Então, até tinha conversado com as meninas, né, meninas? Se a gente não conseguir fazer a live de jeito nenhum, nós iremos fazer um vídeo e nós iremos postar no IGTV, tanto no meu quanto no delas, né? E aí vocês podem assistir falando dos assuntos que a gente vai estar falando aqui na live, mas a gente vai continuar tentando fazer a live, né? Eu sei que quando vem essas lutas, assim, eu creio que Deus, ele quer fazer algo, né? Então a gente tem que lutar para conseguir, vai dar certo, né? Se a minha internet cair, vocês podem continuar, depois eu entro, tá bom? Mas vamos continuar aí. Tá, então vamos voltar um pouquinho. Nós estávamos falando a respeito do projeto, que nós vimos a necessidade muito grande de realmente buscar conhecimento sobre o assunto. Então, até então, Maio Laranja era só mais uma daquelas campanhas, né? Setembro Amarelo, que a gente levanta o lacinho, mas não tem conhecimento nenhum. Então, realmente, depois que a gente conheceu a Thaís, que a gente buscou conhecimento, agora faz total sentido para a gente, que é o Maio Laranja, né? E então, desde lá, agora a gente sabe como lidar quando uma pessoa vem, pede oração, quer realmente curar aquela ferida que acompanha a pessoa até o dia de hoje. Muitas pessoas estão presas ainda, né? No abuso, estão presas na violência sexual, no trauma, elas estão lá nesse momento. Então, a gente consegue fazer todo esse processo com a pessoa em oração, realmente, assim. E, graças a Deus, a gente tem tido bastantes testemunhos, sabe, Thaís? Como você falou, o grupo ele não foca só nesse assunto. Ano passado, a gente bateu bastante nessa tecla, sabe? Porque o tanto de mulher que vinha, que nos procurava para pedir conselho, para liberar perdão, como eu falei anteriormente. E a gente focou bastante. Esse ano, assim, a gente tem trabalhado outros assuntos, porque realmente a gente vê a necessidade, sabe? Conforme o Senhor vai nos levando a um novo nível, a gente vai tratando de um novo assunto. Mas a Sally vai compartilhar um pouquinho de várias outras experiências também, que ela teve no ambiente escolar, e um testemunho maior que aconteceu depois de que a gente começou a se envolver, né? A mexer realmente com o abuso, com a exploração. Foi algo assim sobrenatural que aconteceu. Então, vou passar um pouquinho para a Suelen falar a respeito do... Antes dela falar, bem rapidinho, eu acho muito legal também pro pessoal que tá assistindo, porque vocês falaram, né, no início. Deus colocou esse projeto no coração de vocês não tinham conhecimento, né, sobre o assunto, mas vocês foram buscando. É a mesma coisa comigo, eu não tinha, né? No livro eu falo muito sobre isso, que eu não sou especialista, eu não sou, né, enfim, mas eu fui com o que eu tinha nas mãos, então é muito legal falar isso também, porque eu recebo muitas perguntas das pessoas falando, como que eu inicio? Como que eu inicio? Inicia Só assim, vai, querida. Pelo só começo. vai. Não, mas é real, assim, né? É a própria porque palavra a gente de vai Deus. aprendendo com o tempo, né? Exatamente, Claro a que se própria você palavra.
puder se especializar, se você puder buscar, tudo bem. Mas se você não tem, Deus está falando para você fazer algo, vai, porque Ele vai te capacitar e também Ele vai colocar pessoas ao seu redor que vai te ajudar com isso, igual a gente, né? A gente se conheceu por um propósito e vocês me ajudaram com o que vocês tinham de conhecimento, eu ajudei vocês com o que eu tinha de conhecimento e foi assim. Exatamente. Sim, então, né? Como a Eri estava falando, né, a respeito do grupo, a gente começou a se envolver com vários temas, né? Vários temas. E o que eu imaginava, né, que passava na minha mente, como que eu vou ser cura para alguém? Como que eu vou falar sobre o abuso, como ela falou, sendo que nem eu, né, e ela fomos vítimas do abuso. Aí Jesus, né, muito louca, assim, eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu não estou entendendo, as pessoas estão vindo até mim, só que eu não fui vítima do abuso, como que eu vou ser cura para alguém? Acho que travou. Thaís? Travou, acho, um pouquinho. Mas vamos continuando, né? Pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Tem como escrever no comentário se está dando para ouvir, se a gente está travado ou é só a Thaís mesmo? Tá, vamos continuar. Como eu estava falando. Então, Jesus falou muito comigo, né? Falou muito comigo, tremendo, que ele não era pecador, mas ele morreu pelos pecadores, né? Ele morreu por mim, morreu por você, né? Não tinha necessidade dele morrer, mas ele morreu por mim e por você. Então, às vezes, a gente não fomos vítimas do abuso, mas a gente pode ser cura para quem foi vítima do abuso, né? Porque às vezes a gente pensa, e como que eu vou ser cura para alguém, vou ter propriedade para falar, sendo que eu não passei por isso. E o que foi acontecendo desde 2019, Deus foi trazendo pessoas até a mim, né, para que eu pudesse ser cura para essas pessoas. Uma das experiências mais incríveis que eu vivi dentro da escola, eu estava no corredor na hora do recreio e passou uma aluna de outra classe chorando e eu fiquei agoniada com aquele choro dela e eu fui até ela e perguntei, mas por que você está chorando? Posso conversar com você? Daí eu chamei ela até a minha sala, não estava atendendo nenhum aluno naquele momento. E quando eu chamei ela, eu senti de dar um abraço nela, conversar com ela, e ela só chorava, 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 e eu não estava entendendo por que ela estava chorando. Quando eu abracei ela, fortemente o Espírito Santo falou que ela tinha sido vítima de abuso, que ela estava passando era por uma depressão. E, assim, né, a gente sabe que a escola é laica, e que a gente não pode fazer tanta coisa pelos alunos, né? Mas aí eu falei, pedi permissão para a diretora para conversar com ela, e eu comecei a contar para ela que Deus tinha me mostrado, e ela falou, como que tu sabe? Como? E aí que ela tinha que liberar a vida dessa pessoa. E ali junto fizemos uma oração e ela começou a contar todos os relatos, que eu não vou entrar aqui, né, em detalhes. E assim, e ali eu fui cura para ela. Amém, né? Passou, eu falei, nossa, que legal, né? Foi um momento muito especial, um momento muito desafiador, um momento de cura para aquela menina, sabe? E aí, na escola, novamente, uma professora veio até mim e ela começou a contar que ela tinha sido vítima de abuso quando ela tinha 5 anos de idade e que ela se sentia muito mal, que ela carregava aquele trauma, aquele peso. Até hoje, ela, no caso, agora está com 35 anos, passaram, né, tantos anos e ela não conseguia liberar. E ela começou a conversar comigo, a gente nem tinha tanta intimidade. Eu falei, meu Deus, por que essa mulher tá falando tantas coisas para mim, sendo que... Meu Deus! Aí tá, mas amém. E ali eu comecei a conversar com ela, e comecei a falar que ela tinha que liberar a vida do abusador dela. E comecei a conversar e a gente começou a entrar em oração. Ficamos uma semana conversando, orando, né? Até que que eu sei que Deus, né, me usou como um canal para ser cura para ela. E aí teve outra experiência. Aí foi em 2020, início de 2020, que uma moça da igreja me chamou, queria conversar comigo. E ela começou a contar que ela tinha sido vítima de abuso. E eu comecei a falar, mas Deus, eu pensei assim, como que isso tá? Como que as pessoas estão vindo até mim? Senhor, me ajuda a ter propriedade para falar disso, porque eu não fui vítima. Mas eu tinha tanta compaixão daquelas pessoas, eu me colocava no lugar delas, eu chorava juntamente com elas. Eu comecei a ser um instrumento de cura na vida delas. Né? Eu falava sobre Jesus, eu falava que Jesus queria libertar, e ela, né, a gente se abraçava e amém, Deus fazia algo extraordinário. Aí em 2020 a gente entrou com o projeto Mulher Levante-se, que na verdade era Garotas do Mundo é Nosso, né? Esse nome a gente direcionou agora, Mulher Levante-se. E a gente conheceu a Thaís, né? Conhecemos a Thaís, conhecemos outros projetos também que abordam o tema do abuso sexual, enfim. Né? E a gente foi conhecendo e a gente foi estudando, como a Ellen falou, fomos estudando sobre isso, algo começou a queimar no meu coração, porque eu comecei a ver que Deus ele queria me usar muito nessa área, mas eu pensava que Deus só poderia me usar nessa área se eu fosse vítima. Como eu não fui vítima, eu pensava assim, não tem por que Deus me usar porque eu não fui vítima, mas na verdade, como eu falei,
Jesus não era pecador, mas ele morreu pelos pecadores, né? Jesus era inocente, mas ele morreu pelas pessoas que não eram inocentes. Então, às vezes, a gente só quer achar que temos propriedade para falar naquilo que acontece com a gente. Mas Jesus, ele foi um libertador. Ele libertou a minha vida, libertou a sua vida. Então, esse é o nosso papel, ser libertadoras, certo? E acho que caiu, mas eu vou tentar chamar ela aqui. Vamos ver se ela aparece aqui. Vamos continuando, gente. A gente já está mandando para a Thaís. Convite. Vocês estão nos ouvindo? Nos escutando? Tá aguardando a Thaís entrar. Gente, tem como comentar se estão... Vou mandar novamente. A gente está tentando chamar a Thaís novamente. E eu acho que eu posso ir continuando, né? Acho que pode. Começar falando. Pode continuar, tá bom? Uhum. Aí o ano de caindo, 2020 foi um marco para nossa história, né? Começar falando, conhecemos outros projetos. A Thaís foi uma pessoa assim que... Assim, a primeira reunião que ela ministrou, eu já senti o Espírito Santo, eu já senti uma conexão muito grande, assim, com o que Deus estava fazendo. Eu lembro muito bem que Deus, ele revelou a mim a capa do livro da Thaís por inteiro, assim, aí, quando a gente encerrou a ligação, eu falei para ela, ela falou, nega, vai ser isso, não sei o quê. Era assim, foi muito incrível o que Deus começou a fazer, sabe? A mover através de um sim, né? Pode falar. É verdade, ela sonhou com a capa do livro. Uhum. Olha que loucura. E a gente nem era tão, assim, conversava tanto, nem nada, né? E ela sonhou. Eu tava com uma dúvida, assim, cruel de como fazer a capa, porque eu não tinha pensado na capa. E aí eu lembro que você mandou um áudio, né, pra mim, descrevendo a capa. E nisso foi quando a Gisele, do Socorro Meia-Noite, tinha falado, Thaís, deixa eu fazer essa capa pra você, que você não tá gostando de nada, né? E ela fez a capa. Quando ela fez a capa, a Selen falou, né, comigo, e eu fiquei, meu Deus, é essa capa, não vou mudar, é isso mesmo. Então, para vocês verem como Deus usa até nisso, né? Uhum. E aí, em 2020 foi um marco, né? Na nossa história, na minha história e na da Ellen, porque a gente pensava, né? Imaginávamos, né? Que não tínhamos sido vítimas. Na verdade, não fomos vítimas. Mas dentro da nossa família existiu pessoas que foram vítimas de abuso. E em 2020, como você estava falando, conhecemos a Thaís, entramos mais a fundo nesse tema. E todas as vezes que Deus ele vai nos mostrando algo é para trazer cura, né? Seja para nossa casa, para nossa geração, para nossa descendência. E foi o que aconteceu, né? Eu não sei se a Eri quer contar esse testemunho ou quer que... Não, pode contar. Um testemunho assim bem forte que aconteceu conosco em 2020, em julho, no dia 25, a gente perdeu o nosso pai, né? Nosso pai faleceu em 2020. E antes dele falecer, a gente estava assim, sempre orando muito por ele. Ele tinha câncer, né? Ele tinha um tumor e ele faleceu de câncer. E a gente sempre orava muito, orávamos juntos e jamais passou pela nossa mente, jamais imaginávamos que o nosso pai tinha sido vítima de abuso. Então foi um dos momentos assim de que Deus trouxe cura, alívio para nossa alma e a gente foi libertadoras, né? Deus nos usou como libertadoras de algo que só faltava aquilo para que meu pai, né, pudesse falecer e ir com Cristo. Então, dias antes do falecimento dele, como eu estava falando, a gente estava orando juntos, né? Orando para que ele fosse curado, para que ele ficasse com a gente mais um tempo. Só que Deus ele direcionou essa oração para outro caminho, porque Deus ele faz isso, né? A gente até participou de um culto que falava sobre oração e a oração ela sempre transforma as nossas vidas, né? A oração é feita para transformar as nossas vidas, nossas histórias e foi o que Deus fez. Acho que tá travando, né? Thaís? Acho que ela só ali. Uhum. A gente tá... Thaís, tá aí? Dá para nos ouvir, gente? Sim, mas se cair, tu entra novamente. Tá, entrou. Tá aí? Thaís, tá ouvindo a gente? Oi, gente, eu tô aqui. Ah, tá. Uhum. Então, como... Sim, eu tô ouvindo, mas tá travando pra mim. Uhum, mas... Então, vocês continuem.
Se eu cair, não tem problema. E vocês salvem a live pra galera assistir depois que eles estão me pedindo no privado. Mas continue. Gente, não tem problema eu participar ou não na live, porque é para as meninas contarem a história. Então, podem contar, tá bom? Assistam, eu vou ficar quietinha aqui. Porque tá travando muito pra mim, tá bom? Tá bom, então. Mas continua aí, hein? Se cair, tu volta. Então, como eu estava falando, né? A oração é feita para transformar as nossas vidas, né? Às vezes, a gente ora com uma intenção e Deus nos leva a outra intenção, né? Às vezes a gente ora por cura, outra dimensão. Às vezes a gente ora por cura e Deus nos leva para a libertação. Enfim, Deus é incrível. E a gente começou a orar para que aquela dor que meu pai estava sentindo no momento, né? Por causa de um tumor que ele tinha, cessasse, para que ele fosse curado e porque a gente queria que ele ficasse com a gente, né, por um bom tempo, porque ainda ele era uma pessoa nova, era o amor da nossa vida, nosso paizinho era tudo pra gente. E a gente começou a orar com muita fé, muita força. E quando a gente começou a orar, Deus começou a levar a gente em outra dimensão, né? Deus, ele começou a levar a gente e começou a dar datas específicas e começou a falar que o meu pai precisava liberar a vida do abusador dele. Pensa, como que foi, né, algo pra gente viver um momento tão intenso como esse? E a gente começou a orar, a gente começou a buscar a Deus, começamos a profetizar, né? E a libertar e a liberar a vida do meu pai. Então, não sei se quer chamar ela ali. Pode continuar. Vamos voltar e vamos chamar a Thaís para libertar a vida do meu pai. Então, Deus, ele nos levou para outra dimensão, algo que não passava pela nossa mente, jamais imaginamos, né? Jamais a gente achou que isso teria acontecido na nossa família. Ou seja, né, algo que aconteceu lá no passado dele, que ele carregou durante 60 anos, vamos dar um exemplo, né? E ele não liberou aquilo. Então, Deus estava só esperando que ele liberasse aquilo para que ele partisse com Deus, né? Para que ele fosse com Deus. Então, ali Deus usou eu e a Ellie como instrumento de cura na vida dele, para ele liberar o abusador, né? Para que ele fosse liberto daquilo, daquele peso todo que ele carregou durante anos, e para que ele partisse com Jesus. Então foi a experiência mais incrível que eu vivi, porque ali não foi somente o meu pai que foi liberto, mas toda a minha geração foi liberta de algo que ele carregou por tantos anos. Porque o que acontece, o que eu aprendi sobre o abuso, muitas das vezes as pessoas são abusadas, violentadas, e elas carregam isso para o resto de suas vidas. E é uma perseguição, né, na área sexual muito grande. Né? Uma perseguição que às vezes vai atacando as gerações, vai atacando as pessoas. Muitas mulheres que vêm até mim, elas falam que até hoje elas sofrem, elas não entendem. Tudo isso porque ainda não libertou, não liberou a vida da pessoa que abusou. Né? Tudo isso porque ficaram presas lá no passado, né? Ficaram presas naquele momento, naquele dia. E Deus, ele não nos chamou para que a gente fique presa. Deus nos chamou para que a gente seja livres, né? Jesus, ele morreu em uma cruz para que a gente fosse livres, né? Livres. Então, às vezes, muitas pessoas que estão assistindo foram vítimas e elas continuam lá, né? Naquele local, elas continuam naquela condição, né? Elas continuam sendo vítimas, mas Deus, ele não nos chama para sermos vítimas, né? Mas sim para a gente ser, né, protagonista da nossa história. Então, Deus, ele libertou a nossa geração, né, através do nosso sim, através de tudo que passamos, né? Libertou a vida do meu pai, ele está na glória com o Senhor, porque a gente se colocou. Então, como eu falei, às vezes você não foi vítima do abuso, mas você vai ser cura para a vida de alguém. E foi isso que aconteceu conosco, sabe? Esse é um testemunho dos mais fortes que eu tenho a respeito do abuso, porque aconteceu dentro da minha casa. Não foi comigo, mas foi na minha geração, foi com meu pai, né? Então, Deus, ele é especialista em fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. Não sei se ele também quer falar alguma coisa. Não, e o mais interessante do testemunho, como você falou, foi uma experiência, assim, que eu jamais vou esquecer. Foi sobrenatural, surreal mesmo. E foi assim que a gente, como eu falei lá no início, nós temos ligações semanalmente, agora mensal, do nosso projeto. E assim que a gente encerrou uma ligação, a gente estava tratando sobre o tema de abuso e exploração com uma advogada lá de Curitiba. A gente encerrou a ligação, a gente foi orar com o pai e aconteceu tudo isso, sabe? Então, assim, algo que, como você falou, a gente não tinha ideia, não passava, nunca passou pela minha cabeça, nunca. Né? Meu pai, ele tinha umas atitudes assim um pouco mais fechado, mais na dele, mas nunca passou na nossa cabeça que seria algo assim, né, de um abuso. E aí, quando a gente encerrou uma ligação do nosso projeto, a gente correu para o quarto para orar, e quando a gente terminou a oração, Deus fez toda essa loucura, né, com a gente. Assim, foi algo assim
realmente sobrenatural. Então, como a Su falou, às vezes nós não estamos na condição, a gente não passou por aquilo, né? Tem gente que fala que a gente recebe uma certa autoridade se a gente já passou por aquilo. Não, a palavra de Deus diz que se a gente buscar conhecimento, sabedoria do céu, ele vai nos usar, sabe, Thaís? Entrou? Então, é algo que eu deixo bem claro do nosso projeto, que, como eu falei no início, né? A gente buscou conhecimento. Então, a palavra de Deus diz, né? Por falta de conhecimento, o povo perece. Então, a gente não pode perecer, né? Porque na palavra de Deus ele diz, por falta de conhecimento, o povo perece. Então, a gente tem que buscar conhecimento. Às vezes, como você falou, tem uma pessoa do teu lado, no teu trabalho, tinha uma criança na escola dela. Eu também trabalho em escola. Quantas crianças, né? Não são vítimas agora na pandemia, não estão sendo vítimas, né? E a gente tem que ter uma palavra de consolo, um colo para essas pessoas, sabe? Ainda mais que são crianças que não sabem, a maioria dos casos, né? Acontece com crianças que realmente são mais vulneráveis. Então, a gente tem que ser colo para essas pessoas, sabe? Então, se a gente ficar esperando uma experiência, quem sabe a gente vai ser uma dessas pessoas que vai ficar lá presa e não vai receber ajuda e não vai poder ajudar ninguém, sabe? Então, que nós venhamos ser, como a Su falou, essas pessoas que estão dispostas a estudar, a conhecer sobre o assunto. Maio acabou de iniciar, então tem mais 30, 20, 27 dias aí pela frente. Então, é muito assunto, né, Thaís? A Thaís também pode estar explicando, né, para a galera sobre o Maio Laranja, Thaís. Sim, eu vou tentar, né? Porque essa internet, vamos orando aí. Se travar, vocês me avisam, tá bom? Sim. Mas, assim, eu tô muito feliz de ouvir, né? Acho que se, assim, se tudo que a gente fez o ano passado resultou nesses testemunhos, tá maravilhoso, né? Tá ótimo. Vocês estão ouvindo? Travou de novo. Travou. Mas conseguimos ouvir. Estamos conseguindo te ouvir. Ai, travou. Continua porque a gente saiu. Espere, gente. Vamos orar porque a luta tá grande, mas a vitória vai ser maior. Amém. Vamos tentar chamar a Thaís novamente. Ali no mais. Deixa eu ver. Thaís aqui. Enviar. Enviamos. Vamos esperar a Thaís entrar. Gente, tá calor. Tô com essa blusa aqui, ó. E eu parecendo um porquinho assim ali na frente da câmera. Será que não é o efeito? Gente, vocês estão me vendo? Sim. E escutando também. Ai, que bom. Tá travando pra mim. Eu não sei se vai dar tempo de explicar, né? Mas como acho que vocês já falaram também, né? Eu falei no início, o Maio Laranja é um mês de conscientização, né? De prevenção, combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. E assim como as meninas falaram, né? Tem o setembro, tem outubro, né? Tem várias campanhas que a gente sempre utiliza uma cor. Veio o Maio Laranja com laranja para simbolizar essa luta contra a violência sexual. Então, nesse mês, a gente vai estar falando mais ativamente sobre né, o abuso sexual, a violência sexual, até um pouquinho mais sobre tráfico humano. E eu peço que vocês estejam atentos. Também, talvez, troque a sua imagem aí, né? É legal. Porque tem muita gente que não sabe essa questão da... Isso, da vai dar para explicar tudo porque tá travando. Então, vamos fazer assim, a gente faz um vídeo. Pode falar. Não, eu tô falando que é muito interessante a gente trocar a imagem. Não tô nada eu acabei mais. trocando agora no início, troquei por causa de identificação. Olha, eu não sei se vocês estão me ouvindo, eu acho que sim. Comentem aí para mim, por favor. Mas vamos fazer assim. Vamos fazer um vídeo no IGVT explicando. Eu acho que as meninas podem também me mandar contando um pouquinho mais esse testemunho e eu posto, mas vocês salvem essa live, porque aí fica um vídeo mais bonitinho, eu consigo explicar e melhor para vocês compartilharem, né? Porque tá travando bastante. Mas, meninas, vocês querem falar mais alguma coisa? Assim, eu já fui bastante impactada por tudo que vocês falaram. Eu tô muito feliz com esses testemunhos, de verdade. Eu acho que mais pessoas precisam ouvir isso para entender, né, que às vezes uma campanha que a gente faz aqui, lives que a gente faz, não é em vão, tem um propósito maior. E Deus, ele age dentro disso, né? E o testemunho de vocês é prova disso.
olha o tanto de coisa que aconteceu e que eu nem sabia de tudo, né? Uhum. Então, assim, eu tô muito, muito, muito feliz de ver também, assim, às vezes a gente faz alguma coisa na internet e aí a pessoa fala, ah, mas ninguém vai fazer nada, ninguém tá se empenhando com a causa. Uhum. Mas vocês são prova disso, né? E, assim, eu recebo outros testemunhos de outras pessoas que estão nas cidades, né, nos estados deles, fazendo algo por conta do que eu iniciei. Não que seja sobre mim, né? Não falando nisso, mas só para mostrar para vocês que às vezes Deus fala algo com você e você fala, ah, eu vou fazer isso, mas é tão pequeno. Mas através do seu ato, alguém talvez vai fazer algo muito maior, que é o caso de vocês, né? Que tem impactado a vida de outras pessoas. Então, quero incentivar mesmo vocês a estarem se envolvendo com essa causa, entendendo um pouco melhor. Sempre a gente está postando alguma coisa aqui, fazendo vídeos. Eu vou estar postando também sobre os movimentos que trabalham com isso. Então, igual hoje eu postei um pouquinho sobre o Showers of Grace, né? Que tem em Recife, no Rio, em outros estados também. E que é um ministério incrível. Às vezes você pode tirar, sei lá, uma semana do seu ano e lá se voluntariar, participar um pouquinho, entender, talvez doar, né? Para esses ministérios, para esses projetos e ajudar alguém. Então, vamos se envolver. Vai ter outras lives aqui também. Eu vou vir com outras pessoas de outros projetos. E também vocês podem conhecer um pouco dos projetos das meninas, né? Daquilo que elas têm feito. Eu sei que é algo mais voltado para a mulher, né? Mas não tem problema também se vier homem, né? A gente pode conectar com outros homens. Eu acho que isso é uma lacuna também que precisa ser fechada, né? Não tem homens que falem sobre esse assunto. E eu acho que, imagina, né? Um homem falando sobre esse assunto vai ter um impacto muito maior. Talvez outros homens vão ouvir, homens que não ouviriam a gente por ser mulher, talvez, ouviriam outros homens. Então, assim, precisamos de trabalhadores, né? Como fala na Bíblia. Trabalho tem, só falta pessoa para trabalhar. Exatamente. Então, convidar mesmo vocês a estarem fazendo parte disso. E eu queria agradecer, meninas, mesmo pelo engajamento de vocês, assim. Eu sei que às vezes a gente faz muitas coisas e não dá aquele resultado imediato, né? Mas eu sei que Deus, ele tem feito grandes coisas mesmo através da vida de vocês. E eu sei que eu ainda vou ouvir muitos outros testemunhos, né? Então é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Aproveitar que não tá travando. Não sei se tu quer falar um pouco do teu livro também, apresentar o teu livro pro pessoal. Eu posso falar bem rapidinho? Gente, esse é o meu livro. Tá ao contrário aqui, né? Basta, que a gente falou, né? Que ela teve o sonho com a capa do meu livro. E o livro é basicamente sobre isso também, né? Sobre violência sexual. Eu trago um pouco os conceitos, como ajudar a vítima, o que fazer, como denunciar, um perfil da vítima, do abusador. Então, vocês, para quem não conhece, né? Eu quero aprender, eu quero entender um pouquinho sobre isso. Eu acho que esse livro vai te ajudar bastante. Assim como as meninas, eu também não sou especialista. Eu comecei tudo isso sem saber muita coisa, mas à medida que eu vou caminhando, eu tenho aprendido um pouquinho. E através desse livro, eu posso compartilhar isso com vocês. A leitura tá bem simples, a forma, né, que foi escrita, eu tentei escrever o mais simples possível, porque eu sei que esse é um assunto bem complexo. Até para mim, assim, que trabalho com isso, às vezes eu não entendo muitos termos que são utilizados, então tentei simplificar o máximo possível. E vocês podem encontrar o livro aqui no em formato físico e agora em formato digital também, né? Então vocês podem comprar o e-book, presentear alguém, às vezes você quer, sei lá, tá desconfiando ou quer aconselhar alguém e não sabe como iniciar o assunto, dá um livro de presente, né? E aí sim você pode estar ajudando. Tem outros livros também, eu tenho até... Calma aí. É porque os outros não estão aqui perto, mas igual, eu tô lendo esse daqui, da Ana Paula Araújo, ela é jornalista, né, da Globo e tudo mais, tem outras reportagens em relação a isso, e ela lançou esse livro, Abuso, e, gente, que livro maravilhoso, muito bom, eu indico vocês a estarem lendo, e como ela é jornalista, ela traz muitos casos reais que aconteceram no Brasil, então é muito legal, muitas reportagens. Tem os livros também da Editora Esperança, né? Eu tenho parceria com a Editora Esperança. Então tem vários livros, que tem o link também aqui na minha bio com desconto, então vocês têm várias oportunidades de aprender sobre o assunto, né? Fora os posts que eu creio que as meninas estão postando aqui, outros projetos também vocês podem ler sobre isso, né? Tem internet hoje em dia, então é bem simples você se envolver com isso, né? Então é isso mesmo. Queria agradecer vocês, meninos. Vocês podem deixar o recado final de vocês aí. Eu também estou muito, muito feliz. Somos muito gratas a Deus
pela vida da Thaís. Como ela falou lá no início, às vezes a gente não entende, a gente tem que dar o primeiro passo, né? A gente não entende, mas Deus, ele vai conectando as pessoas certas, ele vai trazendo a provisão. E quando a gente vê, a gente está, como tu falou, engajada e só vai, né? A gente só escuta testemunhos. Então, estou muito feliz. Eu só quero deixar aqui, realmente, a Thaís falou um pouquinho de mudar a foto. E é algo que eu acho muito interessante, que ano passado, quando eu mudei a foto do meu perfil, muitas pessoas ficaram curiosas. Tá, por que tu tá laranja? Já é a terceira pessoa que eu vejo, a quarta pessoa, a quinta pessoa que eu vejo. Então, isso, as pessoas hoje em dia, elas são muito curiosas, né? Então, isso atiça as pessoas a perguntar. E aí já é um método para você já colocar isso em prática, né? O que a gente conversou aqui. É o movimento do Maio Laranja, é a campanha de conscientização e tal, e tal. Quando tu vê, a pessoa ela já está interessada no assunto. E outra coisa, Thaís, que eu acho assim, que até tu postou um vídeo da Damares no teu Insta, que eu acho a gente não ficar presa a dados, né? Claro que a gente trabalha com dados, só que as pessoas hoje em dia elas estão muito presas a números, entende? Então não é números, são pessoas. Então, tem mil e poucos casos, não, são 1.000 e poucas pessoas. Então a gente tem que não estar presa a números, sabe? Realmente a gente está ali intercedendo, orando por essas pessoas. Para que essas vidas elas possam ser libertas, porque não são apenas 1.000 e poucos números, né? Que é mais, né? Que eu não consigo nem falar aqui, porque é tanto número que misericórdia. A gente tem que realmente orar pelas pessoas, não pelos números que estão apresentados, sabe? Então, acho que era isso. Estou muito feliz. Você que ainda não conhece o perfil da Thaís, para seguir a Thaís, tá curtindo e compartilhando os posts dela, que é muito interessante. Ela escreve bastante texto, muito bom mesmo para o nosso conhecimento. E é isso. Que Deus abençoe muito você, todos que estão com a gente desde o início. Su, quer falar? Sim, né? Gostaria de agradecer a todos o pessoal, né, que está participando com a gente. E também dizer para alguém que está nos assistindo, se foi vítima do abuso e ainda continua presa nisso, né, e ainda continua na condição de vítima, eu quero dizer que Jesus, ele não morreu em vão, né? Ele morreu para que você saia dessa condição, para que você seja um libertador, para que você seja alguém que, através do seu testemunho, daquilo que você passou, possa curar outras pessoas, né? Não ficar presa nisso, porque Deus, ele não nos chamou, né, para sermos presos, mas sim para sermos livres, né? E muitas pessoas ficam presas e não conseguem sair, se libertar, ficam presas na masturbação, ficam presas, né, em relações sexuais, em vícios, pornografias. E Deus, ele quer libertar tudo isso, né? Ele quer trazer cura para as nossas vidas, né? Cura para a vida da pessoa, porque eu acredito que deve ser muito difícil você viver carregando essa cruz, né, por muito tempo, quem sabe até o final da sua vida. Não. Ele veio para libertar. E uma coisa que Deus tem falado muito forte comigo é que às vezes a gente pensa assim, ó, só vou ser feliz lá no céu. Só vou ser liberto lá no céu. Não. Aqui na Terra, a gente não está somente de passagem, mas a gente está para ser feliz, para ser liberto, para ser livre, né? Porque o céu, ele não é um sonho. A gente não pode somente sonhar com o céu. Só lá no céu eu vou descansar. Só lá no céu eu vou cantar com Jesus. Só lá no céu eu vou adorar. Não. A gente tem que começar já a treinar aqui na Terra, né? Deus, ele não colocou somente a Terra de passagem somente para sofrer, como tem pessoas que falam, eu nasci para sofrer e a minha vida é só um sofrimento e quando eu morrer e for com Jesus eu vou ser feliz. Não. Né? Lá vai ser uma realidade que já está preparada há muito tempo para todos nós, né? Aqui é uma passagem, mas só que a gente também tem que entender que aqui Deus tem a paz que excede todo entendimento, aqui Deus tem a felicidade, né? Que ele é a alegria em minha tristeza. Então, ele não te chamou para ficar na condição de vítima, né? Você não precisa chegar até o final da sua vida para liberar o seu abusador. Por mais que eu sei que é muito difícil, né? Eu não fui vítima, mas eu sei, a Thaís já foi vítima. Eu sei que várias pessoas foram, né? O número tem crescido cada dia mais. Muitas crianças estão sendo vítimas do abuso dentro das suas próprias casas, pelos seus pais, tios, enfim. Mas ele não te chamou para você ficar nessa condição. Né? E muitas pessoas, às vezes, ficam usando desculpas, né? Dizendo, eu tenho a minha vida sexual toda... minha vida sentimental e sexual derrotada porque eu fui vítima. Não. Deixa esse vítima de lado e começa a ser protagonista da sua história, porque Deus, ele precisa te usar, né? Ele tem muita pressa em nos usar. Aí, às vezes, o que ele faz? Ele usa as pessoas que não foram, porque as que foram ainda estão lá nessa condição, sabe? Então, eu sei que Deus quer falar com alguém nessa noite, que ele quer te libertar desse sentimento de vítima. Você não foi chamado para andar como vítima, se como protagonista da sua história. Então, eu estou eu fico assim, muito feliz mesmo com a Thaís. Ela, assim, ter conhecido a Thaís, para mim, foi algo incrível,
Porque Deus, ele nos uniu assim com um propósito tão tremendo. A gente se conheceu pessoalmente, a gente conversou naquela tarde e parecia que, né, que a gente já se conhecia há muito tempo. E assim, Deus abriu muito a minha visão e eu só tenho a agradecer a vida da Thaís, porque como ela falou, eu sei o quanto é difícil lutar por essa causa, eu sei o quanto não é fácil, porque até o Instagram ele derruba, né, as nossas postagens, as nossas publicações. No meu, Sim. eu comecei a publicar sobre a nossa live, falar sobre a nossa live, e o Instagram me derrubou total, né? Igual, é muito difícil alcançar as pessoas porque o Instagram ele derruba, né? O demônio derruba as coisas. Acho que eu tô marcada. Mas eu sei o quanto é difícil e também todas as guerras, né, que a Thaís deve enfrentar por, né, por estar na frente desse tema. Então, que se você possa orar pela vida da Thaís, né, colocar em oração a vida da Thaís, seguir ela, compartilhar os conteúdos dela, né, estar juntamente com pessoas que estão lutando por essas causas, né? Porque em Filipenses, só não lembro agora que o capítulo fala, né? Cada um, a gente aprende, né? A gente aprende assim, ó, cada um cuida da sua vida, né? Não se mexe na vida dos outros, mas na verdade isso é totalmente ao contrário do que a Bíblia fala, porque em Filipenses a Bíblia fala, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, Deus nos chamou não só para cuidar da nossa vida, não estou falando que você tem que ficar falando mal da vida dos outros, mas você tem que entender que você nasceu para cuidar também da causa do outro, né? Às vezes ai, não tem nada a ver comigo, na minha família não tem, mas Deus ele te chamou para não cuidar, né, somente dos seus interesses, mas sim dos outros. Então é isso, gente. Travou um pouco a nossa live, mas eu acredito que quem era para estar, né, esteve. E foi bênção, nós contamos testemunhos, a Thaís se apresentou, a gente se apresentou, travou, voltamos. É isso aí, né, Eli? É isso. Acho que a gente pode encerrar, então. Deus abençoe a vida de cada um. Beijo, Thaís. Beijo a todos. Oi, pode falar. Obrigada, meninas. Salvem a live. Vocês estão ouvindo? Sim, sim. Tá, salvem a live se vocês puderem. E depois, se vocês puderem também, vamos continuar falando sobre o assunto. E eu quero postar depois o testemunho de vocês aqui no Instagram, tá bom? Para que mais pessoas tenham acesso e consigam ver, né, tudo aquilo que Deus ele tem feito. Tá bom? Beijo, obrigada por aceitar o convite. E, gente, Obrigada. em breve vamos ter mais live. Sim, Sim. a gente quer te ver novamente, pessoalmente. Acho que você Vem vai embora pra do Vitória Brasil. agora. Sim. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora eu não sei como faz. Será Pra que vai encerrar, tem que salvar. É, aqui.